Olá, meus amigos, muito boa madrugada aí para o Brasil, aqui é muito bom dia, aqui na África. Que Deus abençoe a vocês e abra o entendimento para que entendam a sua palavra, ela venha a ser revelada para cada um de vocês. Veja bem, nós estamos na campanha do jejum de Daniel. Hoje é o 5º dia, né? O 5º dia da campanha do jejum de Daniel, de 21 dias, hoje é o 5º dia. Jesus disse assim, presta atenção, presta muita atenção, porque talvez você esteja fazendo o jejum de Daniel, mas não tem aquela visão do que você está fazendo. Você quer receber o Espírito Santo, mas de repente você é aquela pessoa que divide o seu pensamento entre receber o Espírito Santo e também realizar os seus sonhos. Não pode. Você só pode querer receber o Espírito Santo, você só vai receber o Espírito Santo quando você o quiser de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Não pode haver espaço nenhum para outra coisa a não ser para o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Jesus disse assim, presta atenção para que você fique atento à necessidade do Espírito Santo. Jesus disse assim, ele disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Para você vê-lo, você tem que nascer de novo. Você tem que ser espírito. Jesus então disse assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, minha amiga e meu amigo, é espiritual. É o reino espiritual, é o reino eterno. Não é um reino físico, materialista, como o reino desse mundo. Os reinos desse mundo são físicos, são materialistas, eles acabam, as pessoas passam, eles ficam por aí, depois tudo vai ser queimado, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, os reinos desse mundo são reinos físicos, e a gente pode ver, tocar, sentir, e desejar, e almejar, e etc. Só que esse reino visível que nós vivemos aqui no mundo, ele é passageiro, ele vai acabar, essa terra vai pegar fogo, você pode ter certeza disso, já está queimando. É que muita gente ainda não observou o calor do fogo que já está queimando por esse mundo afora. Então, quando a pessoa pensa um pouquinho, pelo menos um pouquinho, então ela há de convir o seguinte, se tudo que eu vejo com os meus olhos físicos vai acabar, vai queimar, vai se destruir, não vai ficar pedra sobre pedra, conforme disse o Senhor Jesus, então eu tenho que pensar no reino espiritual, que é o reino de Deus. O reino deste mundo é mandado pelos homens. Os reinos deste mundo são mandados pelos imperadores, pelos ditadores, pelos presidentes, pelos reis, pelos primeiros ministros, é ou não é? Mas o reino de Deus é eterno, é o reino do Espírito Santo, é o reino das pessoas que estão vivendo em espírito, que nasceram de Deus, que nasceram da água e do Espírito Santo, que são espirituais. Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne, e carne, você sabe, é destrutível, cedo ou tarde vai ser destruído, vai ser sepultado. Mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer,
tem a sua natureza espiritual, a mesma natureza de Deus. Quando nós nascemos, nascemos com a natureza dos nossos pais. Eles eram carne, nós somos carnes também. Agora, quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente se torna espírito, com a natureza de Deus, a natureza espiritual. Mas aí você pergunta assim, mas bispo, como é que eu posso nascer do Espírito? Quando recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem sobre a pessoa, fala ser uma criatura nova, 0 quilômetro. O corpo é o mesmo, que vai se deteriorar. Mas o interior, o coração é novo. O pensamento é novo. A vida é nova. Os sonhos são novos. Os projetos pessoais são divinos. A vontade da pessoa que nasce de Deus é a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. E mais nada agrada a pessoa que nasce de Deus, que é espiritual, do que fazer a vontade de Deus. Quando nós nascemos da carne, nós queremos satisfazer a vontade da carne. Isso é natural, é a nossa natureza. Agora, quando nós nascemos do Espírito Santo, nós somos espírito, nós somos espirituais. Nós temos a natureza divina, a natureza de Deus. E aí sim, com a natureza divina, a nossa alma pode ver, através da nossa mente, o reino de Deus, sentir o reino de Deus. Então, a nossa alma quer fazer a vontade de Deus, quer se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque ela é de Deus, ela tem a natureza divina. E enquanto não tiver a natureza divina, ou seja, enquanto a pessoa não nascer do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, ela não vai ver, nem entrar no reino de Deus. Então não é uma opção você receber o batismo com o Espírito Santo. É uma necessidade e urgente, urgente. Aí você diz assim, ô bispo, eu fui batizada nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu estou afastada da fé, eu estou afastado da igreja há muitos anos, e realmente eu estou caído, eu não sei o que houve. Sabe o que foi, minha amiga, meu amigo? Você nunca nasceu do Espírito Santo, porque quando a pessoa nasce do Espírito, ela é espírito, ela é espiritual. A natureza dela é divina. E ela não vive no pecado. Está lá escrito. Está escrito isso. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E se a pessoa diz que nasceu de Deus, é batizada com o Espírito Santo, mas vive no pecado, é porque ela, coitada, tem a alma doente e nunca, jamais teve uma experiência do novo nascimento. Não nasceu do Espírito, continua sendo carne e tendo a sua alma enferma, doente. Muitas pessoas são enganadas pelos espíritos imundos e enganadores. Fazem-nas pensar que tem o Espírito Santo, mas os frutos, a vida dela no dia a dia, é uma lástima, é um desastre. A vida dessas pessoas é uma desordem total. Essa é a realidade. Vivem de prostituição, de adultério, de mentira, de engano, vivem de ilusão, vivem com pretextos e vontade de fazer a vontade da carne, que é a alma doente. A alma doente quer satisfazê-la, ela quer se satisfazer. Ela quer até prazer. Vai para a balada. A pessoa, quando está depressiva, quer dizer, a alma está doente, ela vai para a balada para se distrair um pouquinho. Depois, quando volta para casa, vai dormir, ela não consegue dormir, tem insônia e fica desesperada. Porque a alma está doente, a alma está aflita, a alma está gritando por socorro. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas a pessoa tenta acalmar a aflição da sua alma, a angústia da sua alma, a amargura da sua alma, ela tenta aliviar com baladas, com drogas, com bebida, com sexo, com pornografia, com tudo que não presta.
E consegue? Não. Porque a alma é a alma. A alma só se satisfaz, ela só é satisfeita quando ela está submissa ao Espírito e o Espírito de Deus. Para que a pessoa possa estar no Espírito, ela tem que nascer do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Ela tem que morrer para este mundo, ser sepultada nas águas e nascer do Espírito Santo. Ela tem um encontro com Deus, ela conhecer a Deus. Então, quando a pessoa não tem essa sede, essa fome, esse desejo imenso de nascer de Deus, de conhecer a Deus, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Quando a pessoa não tiver não é assim, Senhor, eu quero, vou fazer o jejum de Daniel, vou fazer um jejum disso, daquilo, mas faz numa tentativa de agradar a Deus. Não é tentativa, você tem que mergulhar, você tem que se jogar, você tem que abandonar o pecado, você tem que deixar tudo que você faz que é errado, você tem que correr atrás para receber o Espírito Santo. Se tem que dar a sua vida, dê a sua vida. Se tem que mergulhar de corpo, alma e espírito no mar do Espírito Santo, vá fundo, porque disso depende a sua eternidade. Ora, minha amiga, pensa comigo agora, só um pouquinho. Deus é espírito, não é? Você concorda comigo? Sim, Deus é espírito. Se Deus é espírito, os filhos de Deus são carnais ou são espirituais? Você há de convir que se Deus é espírito, os filhos de Deus são espírito também. E se você não é espírito, você não é filha de Deus, você não é filho de Deus. Se você não nasceu do Espírito Santo, você não é filho de Deus. Por isso que você está aí isolada, você está sendo levada pelo vento desse mundo, pelas concupiscências, pelos desejos, pelas vaidades, pela carnalidade, vivendo no pecado, vivendo de angústia em angústia. Então, você não nasceu de Deus, você não é de Deus. Não leva a mal não, mas essa é a realidade. Jesus disse isso com clareza. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Ele não está falando do reino dos céus, não. É no reino de Deus. O reino de Deus, nesse mundo, é a igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, cujo cabeça é Jesus, e o corpo, formado dos membros do Senhor Jesus, dos filhos de Deus, fazem parte dessa igreja espiritual. Então, essa igreja espiritual só é agregada por pessoas que nasceram do Espírito Santo. Quem não nasceu do Espírito Santo não é filha de Deus, não é filho de Deus e, consequentemente, não pode entrar nem ver o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é um mundo espiritual, não acaba, ninguém pode tocar, ninguém pode desfazer, ninguém pode queimar, é espírito. O reino de Deus é espiritual. Agora, isso aqui na terra, quando se trata do reino dos céus, então aí a pessoa, quando passa para a eternidade, ela vai para o reino dos céus. Mas só quem é filho de Deus, nascido de Deus. Deus é espírito, os seus filhos são espíritos também. Saiba disso. Se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você não entende o que eu estou falando. Ou se entende, parece que está adormecida na sua fé, na sua mente. Mas o fato é esse. A pessoa que é de Deus, ela tem a sua natureza divina. Ela carrega em si a imagem e semelhança do Altíssimo, porque ela nasceu de Deus. Quem é nascido de Deus é filho de Deus. Quem não é nascido de Deus não é filho de Deus. Não vá nessa história aí religiosa, diabólica, que diz que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira, isso é do diabo, isso é doutrina satânica.
nascido de Deus é espírito. E quem é espírito vê e entra, adentra no reino de Deus, se submete ao Rei Senhor Jesus Cristo e quer fazer somente a sua vontade. A sua vontade, a vontade dos nascidos, dos verdadeiramente nascidos de Deus, é fazer a vontade de Deus. Agora você pode entender a minha pessoal gana de querer levar as pessoas esse conhecimento. Nós estamos em busca de pessoas que realmente são sinceras, embora estejam no pecado, mas elas, por conta de serem sinceras, elas têm chance, sim, de entrar no reino de Deus. Quando a pessoa é sincera, Deus dá oportunidade para ela conhecê-lo. Quando a pessoa é sincera, ainda que esteja no pecado, ela pode, sim, ter um encontro com Deus. Nós falaremos sobre isso nos próximos programas. Mas eu quero que você saiba que quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela é espírito. E por ser espírito, que tem a natureza divina, ela adentra, ela entra no reino de Deus. E ela está sujeita à vontade de Deus. E ela tem prazer em fazer a vontade de Deus. Ela não faz a vontade de Deus imposta, como se diz, obrigada, não. Ela quer fazer a vontade de Deus porque é o maior prazer que o Filho de Deus tem, é fazer a vontade do seu Pai. Ele é meu Pai. Então a gente está sempre trabalhando, lutando para que o reino dele, do reino do meu Pai, chegue até você. Mas isso só é possível quando a pessoa realmente mergulha, quer de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu pensamento. É tudo por tudo. Por isso que a gente fala, você quer uma vida nova, você tem que abrir mão da vida velha. Você não pode ter uma vida velha e uma vida nova ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você vai optar por uma ou por outra. Para você ter uma vida nova, é o altar. Por isso as pessoas devem ir para o altar, investir no altar, acima de todas as coisas, acima de dinheiro, acima de profissão, acima de família, acima de qualquer outra coisa. Porque assim sendo, o Espírito Santo vem sobre ela e fala também ser espírito e ter a natureza divina e poder chegar e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Deus abençoe a todos. Hoje, como acontece todas as quintas-feiras em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, nós trabalhamos para a constituição do seu lar, da sua família, que exige sacrifício, muito sacrifício, mas vale a pena, porque depois que você constitui uma família bem estruturada, uma família de Deus, nascida de Deus, ela de Deus, ele de Deus, aí, minha amiga, meu amigo, você vai ser realmente feliz. Que Deus abençoe a todos. Hoje, então, terapia do amor, terapia da família, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui no templo, hoje, às 8 da noite, o bispo Renato e a Cristiane vão estar tentando lhe ajudar. Deus abençoe e até lá.